Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, onde eu trago para vocês a análise intraday do mini índice diariamente. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e curtir o vídeo, pois isso me ajuda demais e me motiva a trazer mais conteúdo. Então vamos lá para o nosso vídeo. O mercado desta terça-feira foi um mercado bom, mas ao mesmo tempo que não deu de aproveitar as oportunidades. Por quê? Porque hoje teve um apagão, né, do Brasil todo. E não foi diferente aqui na minha cidade. Então, a maior parte do dia não tinha energia, então não tinha como eu operar. Inclusive as operadoras de telefonia também estavam fora do ar. Mas vamos passar todo o entendimento sobre o que ocorreu no dia de hoje. Vamos lá. O mercado começou o dia de hoje tentando um gap de baixa, pois ele abriu aqui. Vamos pegar aqui nossa ferramenta de desenho. Ele abriu aqui, né? O preço ontem encerrou aqui, então ele tentou um gap de baixa, contudo, o mercado devolveu tudo já no início do dia. O que ocorreu aqui? Vamos entender o que ocorreu aqui em outro índice. Vamos aqui para o Infut de 60 minutos. Vocês lembram que no vídeo anterior eu havia comentado sobre as possibilidades de que o preço poderia ocorrer no dia de hoje, certo? Ele poderia cair um pouco mais, ele poderia realizar uma correção, ele poderia lateralizar, aonde os alvos que ele poderia ir, eu expliquei tudo no vídeo de ontem, de segunda-feira. Então vamos lá. Aqui, ó. Que foi o dia de hoje. Aqui nós temos a nossa linha de suporte do alargamento do preço. Aqui nós temos um alargamento de baixa. E nós, ontem, havíamos comentado que, como ele encerrou aqui na proximidade dessa linha, ele poderia lateralizar ou realizar uma correção. Ok? E ele ainda tinha aqui o espaço para queda, que era o suporte. E foi justamente aonde o preço veio a abrir, tentou um rompimento, que foi um falso rompimento, e em seguida devolveu tudo, certo? Inclusive aqui foi a marca e foi a máxima do dia, onde nós temos a região de preço. E ó, foi também uma ancoragem na média de 20 dos 60 minutos. Então teve uma força muito grande. Os vendedores defenderam o preço nessa região. Voltar para cá. Inclusive amanhã o título já encerra, a gente muda para o seguinte. Então, vamos lá, o preço iniciou-se aqui, iniciou aqui. E neste exato ponto, a gente poderia até realizar uma entrada até a correção das médias. Só que em 2 candles ele já chegou na correção das médias, então não havia espaço aqui para entrada. O que a gente poderia esperar? Justamente essa correção até a região de pressão de preço, que é onde tem a nossa média de 20 lá nos 60 minutos. E aonde também a gente, no dia de ontem, realizou o entendimento de que ele iria realizar uma troca de polaridade. Ele tentou aqui no dia de ontem, chegou próximo, mas não tocou a região. Contudo, no dia de hoje ele testou a região, de fato. Aqui, ó. Ele testou a região de fato. Que em seguida, o candle seguinte fechou rejeitando a região. Aqui a gente poderia realizar uma entrada justamente nesse candle. Aonde a nossa entrada seria aqui, justamente no fechamento dele. O nosso stop ficaria aqui, acima do pavio anterior. Contudo, depois desse candle aqui, a gente poderia até conduzir um pouco mais esse stop para cá.
mas iríamos esperar o andamento do preço para fazer isso. E até onde a gente poderia ir? Então vamos lá para a nossa Fibo. Temos aqui. Vamos pegar aqui, ó, esse fundo, que é o último fundo relevante, e o topo, que foi justamente o topo relevante. Então vamos projetar aqui nossa Fibo. Aí. Vamos até aqui. Até aqui. Eu vou colocar até o terceiro alvo para que a gente entenda o contexto aqui. Mas ele iria até o segundo, né? É aqui. Ó. Exatamente aqui. Se a gente for observar mais ele foi, né? No final do dia. A gente poderia realizar essa condução do preço até o final do dia. Mas vamos por partes, ok? Primeiro aqui. Aumentar o zoom para que eu consiga explicar. Então vamos lá. Nós temos aqui o terceiro alvo da Fibo. Esse é o fundo. Esse é o topo. A nossa entrada. O nosso stop. Então, por que a nossa saída seria aqui? Em primeiro lugar. E a nossa saída seria aqui. Nesse candle específico. Não no pavio. Estou falando no fechamento dele, que foi justamente aqui. Por que a nossa saída foi aqui? Que foi o segundo alvo, né, inclusive. Porque na condução do preço, a gente consegue interpretar a seguinte situação. Ele veio com muita força, teve defesa compradora, continuou caindo, ancorou na mesma região, teve indecisão de mercado, ancorou nas médias e em seguida caiu. Esse candle em específico foi um candle grande, contudo foi um candle de muita defesa compradora. Os compradores defenderam muito nesse candle. Logo, faz-se sentido, vamos pegar aqui, ó. Vamos voltar aqui para o segundo alvo, ó. Faz sentido a gente sair justamente aqui no segundo alvo, já que teve tanta defesa compradora nesse momento, ok? Então, a nossa saída seria aqui no segundo alvo. Vamos apagar nossa Fibo, mosquitinho aqui. Então, vamos agora entender. Nós temos aqui a VWAP do dia anterior. Nós temos aqui a nossa VWAP, aonde houve a troca de polaridade dela aqui e em seguida serviu como resistência. Ok? Essa é a nossa VWAP. Em seguida, nós vamos esperar a correção do preço. Vamos puxar nossa Fibo aqui. Nós temos esse topo e esse fundo. A correção do preço foi até exatamente a região justamente do 7,6, que é o 7,6. Em que também teve confluência justamente da VWAP. Aqui a gente poderia realizar uma entrada não nesse candle, mas no candle seguinte. Aqui de novo. Seria aqui, ó. O nosso stop teria que, por obrigação, ficar aqui. Então você teria que analisar se valeria a pena a entrada aqui. E entenda que nós estamos nos 5 minutos. No 2 minutos, como é um time frame menor, há mais ruído. Então você deve analisar o contexto do tempo, ok? Em seguida, ele foi fazendo topos menores, mesmo que sejam
com indecisão do preço, mas topos menores. E a nossa saída, vamos lá, vamos puxar a nossa FIBO aqui. Temos esse topo e esse fundo. A nossa saída foi exatamente no primeiro alvo. Então, nós iríamos conduzir esse preço até o final do pregão, que foi aqui, ó, a nossa saída. Vamos lá. Primeiro alvo. Esse topo, esse fundo e esse topo. Teve a confluência da rejeição da VWAP. A gente entraria no candle seguinte. O nosso stop ficaria aqui. E a gente iria conduzir o preço. Ok? Poderíamos realizar uma parcial justamente aqui, aonde ele veio. Iríamos observar que, por mais que ele tenha chegado próximo aqui da região da nossa entrada, mas o candle seguinte rejeitou. Se ele rejeitou, logo há uma confirmação e entendimento da continuidade do movimento de queda. Então, nós iríamos continuar conduzindo a nossa operação. Depois desse movimento aqui, depois do fechamento desse candle, nós poderíamos trazer o nosso stop que está aqui para cá. Não para cima do pavio, mas para cima da VWAP. Poderíamos trazer para cá. E iríamos continuar conduzindo nossa operação. No primeiro alvo, saiu. Por que no primeiro alvo saiu? Porque está final de pregão. O preço não ia andar mais do que isso. Ok? Voltando aqui para o Infut, aonde ele fechou? Exatamente no toque do suporte. Foi aqui. Aqui nessa região, como eu havia mostrado ontem, é a região de 50% de uma Fibo macro, essa linha vermelha. Ele ainda pode vir testar essa região, certo? Para saber se há uma troca de polaridade aqui. Vamos aqui pro IBOV. 15 não. Diário. Aqui. Como eu havia comentado no dia de ontem, olha aqui, ó. Justamente a linha em que eu havia colocado. O preço ainda tem espaço para queda, querendo ou não. Não tem como enxergar algo contrário. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 dias de queda consecutivos. Tem espaço para queda ainda? Tem, aqui, ó. Ele pode fazer um pullback amanhã? Pode, claro, porque ele houve querendo ou não, um rompimento aqui do caixote. Ok? Houve um rompimento do caixote. O dia de hoje se encerrou rompendo ele. Poderíamos até aqui, ó, realizar isso aqui, ó, pegar o caixote e duplicar ele para baixo. Aqui. Eita, meu toque não deixa ficar desigual. Aqui. Ó. Aqui seria uma duplicação do caixote para baixo. Ele poderia vir até aqui, o que eu acho muito improvável. Eu tenho a região de 61, aonde ele pode defender, só que ele já rompeu. Contudo, ele veio realizar a troca de polaridade aqui, ó, no dia de hoje. Aqui eu tenho a região de 50% da Fibo. Então, há diversos contextos. Qual que a gente vai observar? Qual contexto que a gente vai observar? A gente vai observar sempre o contexto que está sendo lido no dia. A gente vai sempre observar no contexto
está sendo executado no dia. A bolsa pode cair ou subir, é independente. Nós precisamos ter a nossa adaptabilidade para realizar nossas entradas e ganhar dinheiro no mercado, seja em qual situação for, ok? Então, lembrando, curte o vídeo, ok? O preço aqui pode ainda cair um pouco e fazer uma pequena correção. Ele pode só cair até aqui e encerrar o dia aqui, nessa pequena queda. Ele pode romper, ele pode corrigir e ele pode ficar nessa pequena queda aqui. Ok? Temos 3 situações. Ele pode romper, ele pode cair até aqui e corrigir, ou ele pode simplesmente só cair essa fraçãozinha que falta ainda. Ok? Vamos lá. Voltando aqui para o input de 60 minutos. Aqui nós tivemos um grande acontecimento, que foi justamente que no dia de ontem ele não havia ancorado na média de 20. Ele estava fazendo sempre as suas ancoragens na de 9. Hoje ele veio ancorar novamente na média de 20, que ocorreu só na sexta. Então essa ancoragem teve força para derrubar o preço. Inclusive, realizou o pullback justamente nessa linha de 50 e caiu. Onde o preço pode novamente voltar para realizar esse pullback para cair. Pois as médias de 20 e de 9 estão ainda alinhadas para queda. Então, basicamente, no dia de hoje foram essas operações. Eu não realizei nenhuma operação no dia de hoje, para que fique bem claro. Eu estou apenas apresentando para você o entendimento que se deu no mercado, do porquê que ocorreu, aonde o preço foi, por que ele foi lá e o que pode acontecer no dia de amanhã. Ok? Então, basicamente, o que eu trago para vocês de entendimento do dia de hoje foi esse. Agradeço a presença de todos. Não se esqueçam de curtir o vídeo, comentar, compartilhar com quem vocês gostam, com quem vocês queiram compartilhar esse conteúdo, né? Agradeço a presença de todos, um abraço e tchau!